Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de proclamar é São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. E o que Jesus proclama, Jeremias vive na pele. Perceberam? Um profeta só não é bem aceito na sua pátria e na própria família. Jeremias, capítulo 26, versículos de 1 a 9. Primeiro o Senhor fala para ele e diz que ele não mude nenhuma palavra. Escuta bem que eu vou te dizer. E que tu não mudes nenhuma palavra que eu te direi. Vejam. Por quê? Porque a mensagem que Deus tinha para falar para o povo através do seu servo era uma mensagem dura. Era uma mensagem que os ouvidos e os corações não aguentam. E por isso houve toda a rejeição. Mas repare bem, o que é o homem de Deus, o que é o servo de Deus, o que é o mensageiro de Deus, o que é o profeta. Por causa de Deus, ele se arrisca o tempo todo. Por causa de Deus, ele corre risco de vida, de desprezo, de abandono. Quando todos no templo ouviram a profecia de Jeremias, todos se levantaram para fazer o quê? Matar Jeremias. Por quê? Porque Jeremias, para os seus ouvidos e os entendimentos dos que estavam, profetizou e proclamou maldição dentro do templo. Esse não é o nosso Deus. Vejam, que tem uma mensagem dessa absurda. Mas quem já vive no absurdo não se dá conta. Quem vive no absurdo humano, no relacionamento humano, veja, de corrupção, e corrupção no Antigo Testamento é o pecado que rompe, que corrompe o relacionamento com Deus, que na linguagem profética também é adultério, é prostituição, na linguagem profética também é impiedade aos olhos de Deus, não se dá conta. Segunda dimensão, quem vive no absurdo, acha que tudo é normal, acha que tudo, não é? É fruto da época. A gente vive numa sociedade assim ou não? Que vive mergulhada no absurdo e por isso tudo é normal. A polêmica dentro da crise sanitária que nós estamos vivendo não é apenas política, econômica, não é? Mas é agora na publicidade. A política da natura, não é? A crítica, a polêmica. Vejam. E que não é uma polêmica normal, porque o mundo acha normal. Todo mundo tem liberdade. Mas vai direto contra a lei de Deus. Vai direto contra a família. A família que já está desestruturada. A família que não tem mais identidade. A família, não é só no Brasil a família brasileira, mas no mundo todo. Dentro de uma libertinagem, aonde que cada pessoa diz que tem fé, é religiosa, mas ela mesma confecciona o seu Deus e a sua religião. Aqui está o problema. É o mesmo problema em que Deus olhou para o seu povo.
O seu povo já havia se transviado, já havia se separado dele. E por isso que Deus levanta profetas. O profeta tem que ser caba macho, de coragem, ousado. Se for um frouxo, um medroso, covarde, não vai. E diz logo, por que o senhor não desce e vai falar? Eu não vou, não. Uhum. Veja. Foi o mesmo que disse, eu sou uma criança. Lembra de Jeremias? Eu sou uma criança. Como é que eu vou? Jeremias é o profeta experimentado pela dor, pelo sofrimento. Para os olhos do mundo, aspas, abre aspas, ele não teve sucesso. Aqui está o texto. Porque era Deus que mandava e todas as mensagens que Deus enviou para o profeta Jeremias não foi mensagem de júbilo, de êxito. Não foi mensagens ao pé da letra agradáveis. Foi uma mensagem para dizer assim, sai de baixo que vem chumbo grosso. Por quê? Porque o povo estava mergulhado com seu coração fora de Deus, além de Deus. E Deus é aquele que diz no Antigo Testamento que pune, que bate para salvar. E porque Ele ama e não quer perder nenhuma ovelha. Não é o pastor, não é? O pastor que tem um cajado. O cajado do pastor, no caso, liturgicamente, o báculo do bispo, vejam, serve para defender dos lobos, das feras, lutar contra os mercenários, serve para, ele não é assim, não é? Assim, serve para pegar o pescoço da ovelha que se confunde com o cabrito, que se torna rebelde, que quer sair do rebanho. O pastor, opa, venha para o rebanho, não é? Vejam. Mas serve também, quando ele faz assim, ó, ele é assim, né? Quando ele faz assim é para pegar. Quando ele faz assim, é para dar uma cacetada na cabeça para a pessoa se orientar. Se oriente. Tome juízo. Tome juízo. Tome tento. Não é? Mas é o bom pastor, é o pastor, veja, que deixa as 99 seguras. É o pastor que faz porque dá exemplo. É o pastor que faz isso porque dá testemunho. O pastor que se arrisca para que mesmo na madrugada, diante de todos os perigos, ele vai à procura de uma só que se perdeu, se interdeu com o pasto, não encontra mais o rebanho, ou caiu no rebanho, na rebanceira. Esse pastor, quando conta, e aí está no final do dia, não é que conta as suas ovelhas, percebe que está faltando uma. Diante da minha vida e da vida de uma ovelha, qual é a vida que tem mais valor? A minha, né? Vejam. Diante do pastor e da ovelha, é o pastor que tem mais dignidade. Mas o pastor, quando é bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai à procura. Até encontrar, viu? Passa a madrugada toda. Até encontrar. E quando encontra a ovelha, coloca não apenas nos braços, mas sobre os ombros. Os dois ombros. Quando um animal está, não é, machucado, sobretudo na região lombar, o modo para que não machuque mais o animal, sobretudo a ovelha, que é de médio porte, não é? E mais confortável, é colocar sobre os ombros, os dois ombros. Até isso, a técnica, o jeito de pegar, não é? Para levar para o aprisco e poder tratar, para que ela volte
a sanidade, volte à saúde e continuar no rebanho. É este Deus, mas é este Deus que não passa a mão no cabelo da gente ou na careca, que não dá tapinha nos ombros, não é? Não. Você errou, mas acontece com todo mundo. Quem é que não erra? Não é? E veja como a gente é tendencioso, que a gente pega até a própria palavra de Deus e justifica. Como o padre, um exemplo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A gente usa muito isso. Esperteza do diabo, viu? Cuidado. Para justificar os erros. Justificar, usa da própria palavra de Deus. Eita, o padre está... Por quê? Quando o diabo foi lá no deserto tentar Jesus, com que ele tentou Jesus? Com a própria palavra de Deus. Com a própria palavra de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Para confundir. Vejam. Então, cuidado. Tudo é palavra de Deus, depende da boca que sai. Saía a palavra de Deus da boca do diabo, mas não era a palavra de Deus. Não era a palavra de Deus. Depende da boca que sai, é palavra de Deus. Não é? Porque tem muitos profetas de Deus, mas tem muitos profetas do diabo. Tem muitos profetas do bem, mas existem os profetas do mal. Existem. Tem muitos profetas que proclamam bênção, mas existem muitos profetas que proclamam maldição. Em tudo vê maldição. Não é? E proclama isso. E cada vez mais agita as pessoas. Leva as pessoas a terem, de fato, um transtorno de ansiedade. Vejam. Uma síndrome do pânico. Uma depressão. Uma fobia. Que se afasta de tudo e de todos. Por isso que o Salmo de hoje dá uma resposta. É o Salmo 68, onde que o profeta de Deus vai dizendo a Deus que os inimigos dele, vejam, é mais numeroso do que os cabelos da cabeça. Uma cabeleira cheia, viu? Não é a de seu Luiz, nem a de Carlos, não. Porque aí não tinha nenhum inimigo, né? Entendeu? Cabeleira cheia. Ele está dizendo isso. E pasme, dentro da própria casa. Dentro da própria casa. E o Evangelho hoje é ícone para isso. Que os invejosos de Jesus foram os da própria casa. Da própria cidade, os invejosos. Aquela pergunta, quem é este? Quem é este? Nós deveríamos fazer em outro sentido. Mas eles fizeram no sentido de menosprezar, desvalorizar a dignidade que eles estavam vendo em Jesus, o conhecimento que eles estavam vendo em Jesus, a sabedoria que eles estavam vendo em Jesus, mas porque conhecia Jesus de terreiro, não é? Como criança, adolescente e jovem. Esse não é o filho de Maria, nós não conhecemos os irmãos dele? Vejam. Mas a nossa pergunta, quem é este? De fato, este é aquele que cura. Este é o que faz milagre. Este é o que ressuscita. Este é o que expulsa demônios. Este é que multiplica os pães e os peixes. Este é o que andou sobre as águas. Este é o Filho de Deus, que nasceu do seio bendito da bendita Virgem Maria. Este, eu acredito, é Jesus. E no seu nome há poder. Quando eu faço essa pergunta para conhecer Jesus e tornar o seu discípulo, portanto, o seu seguidor, eu vou encontrar a felicidade. Eu vou encontrar as respostas que dão razões à minha vida e sentido à minha vida. Porque quando eu faço esta pergunta, ela me leva
a Jesus, a ter um encontro com Ele, a uma experiência com Ele. E Jesus vai me curando, me libertando de mim mesmo. Porque o primeiro inimigo sou eu, de mim mesmo. Não são os outros. Eu mesmo. Quando eu me afasto de Jesus, quando eu rompo a amizade com Ele, eu me torno inimigo de mim mesmo. Vejam? E se tornar inimigo de Deus, de Jesus, não existe salvação. Só existe salvação quem é amigo de Deus. Ô Padre, como é possível se tornar inimigo de Deus? O Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos estudando, disse claramente, já no comecinho, o pecador se torna inimigo de Deus. Quem luta contra o pecado, mantém e se mantém na amizade com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.